relação. Colossenses 4, nós vamos pegar aqui, irmãos, o trem andando, na verdade, o versículo 14, que fala assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, o médico amado, e Demas, amém? Então, até na saudação a gente está aprendendo, porque é a palavra de Deus, amém? Então, depois vamos até abrir ali a Bíblia. O que eu estava meditando, né? O Demas, o Lucas não precisa nem falar, né? O Lucas foi aquele que foi usado para escrever o Evangelho de Lucas. Ele não era um apóstolo, né? Ele era um médico, andava com Paulo. Ele foi aquele que Deus usou para escrever o livro de Atos, na verdade. E ele era um médico de formação e andava junto com Paulo. Então, na hora de escrever assim: Paulo, estou escrevendo para o Colossenses, manda um alô para o pessoal lá. Né? Aí o Demas: Paulo, manda um oi, manda um salve lá para o pessoal, né? Pessoal, tá bom, Demas também, amém? E o que ele estava meditando, irmãos? Deixa marcado aí. Nós vamos ver mais ou menos 6 anos depois. Nós vamos ver aquilo que é a escrita, pelo menos, né, na Bíblia, a última carta de Paulo, 6 anos depois. Segunda carta, deixa marcado, já voltamos para Colossenses, tá? Segunda carta a Timóteo, e da metade para frente. Se achou, amém, se não achou, acompanha. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4 também. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Olha só o que fala o versículo 10. Já começa assim: porque Demas me desamparou. Como que ele desamparou? Amando o presente século. O que, pastor? Ele se desviou? Porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica. Ele voltou para o mundão lá em Tessalônica, né? Crescente para a Galácia, era o nome dele, né? Foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Não é que Tito se desviou, ele foi pregar, né? O Crescente e o Tito, eles foram fazer obra nessa região. E olha o 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos, lembra do Marcos? Já preguei outra vez? E traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Já falamos aqui do Marcos, não? Que ele tinha saído, depois voltou, mas aqui no final ele estava, sendo elogiado novamente. Então, tu viu? Tem muitas coisas que não se podia falar aqui, mas o Demas, eu estava estudando, irmãos, ali, Colossenses, foi mais ou menos no ano 61. Lembra que tem quem já fez a grade aqui, não? Que as cartas na Bíblia não estão em ordem de cronologia, estão em ordem de assunto, amém? Mas na cronologia, se você vai pegar, mais ou menos Colossenses foi escrito em 61, mais ou menos. E aqui em 2 Timóteo, que foi a última carta de Paulo, lá em Colossenses, como eu já falei, Paulo estava na cadeia, então da cadeia ele escreveu, amém? E alguns ali até depois foram soltos, estavam na cadeia. E aqui em 2 Timóteo, Paulo estava não na mesma, mas estava novamente na cadeia. E se você vai estudar, a história, daqui ele não vai sair vivo, ele vai ser depois decapitado, Isso aqui é mais ou menos, de Colossenses até 2 Timóteo, mais ou menos 6 anos. Então eu não sei, irmãos, quanto tempo que o Demas tinha se desviado, mas eu sei que do alô que ele deu até ali voltar para o mundo, ele deixou escrito, não sei se ele tinha, eu não sei, eu sei que quando ele escreve essa última carta aqui, uns 6 anos depois, mais ou menos, o Demas ele tinha se desviado. Você viu que o Lucas
Ele estava lá fiel, né? Ele falava, o médico amado, amém? Como o Paulo, né, elogiava ele. E 6 anos depois ele continuava lá. Não sei se ele estava preso juntamente ou estava dando assistência, mas ele estava lá. Os outros não, eles foram fazer a obra, né? Eles não estavam ali presentes, não se desviaram. Eles estavam pregando o quê? A palavra de Deus. Então, isso aqui é muito sério, irmãos. Só 6 anos depois. Então vamos ler de novo 10, ó. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, é o mundo, né? E foi para Tessalônica, se desviou. Crescente para Galácia, né? Ele foi pregar lá, ele não se desviou. Tito, né? Aquele que nós temos a carta para a Dalmácia. Eu ouvi falar daquela raça dálmata, né? É dali que vem, né? Dalmácia. Só Lucas está comigo. E provavelmente foi um dos que ficou até ver ele ser morto, né? Toma Marcos, ele fala para Timóteo, né? Toma o Marcos e traz-o contigo, porque me é útil no ministério. Não sei o que ele queria com Marcos, não sei se ele escreveu alguma coisa, não sei, né? Eu sei que 6 anos depois uns estavam firmes e outros estavam o quê? Desviados. Então é aquilo que eu já pregava numa quarta-feira, não? Isso aqui, ninguém de nós é incaível. Lembra que eu já preguei na outra quarta-feira, né? Isso é Coríntios 10, né? Fala, né? Porque aquele que está de pé, aquele que não. Tá? Então, a gente passa, até estava pensando, poxa, há 6 anos atrás, óbvio que é atrás, né? Porque atrás eu posso lembrar o que passou, né? Mas é uma redundância falar há 6 anos atrás, mas há 6 anos atrás, onde é que você estava, né? Era 2019, janeiro, tá? Né? Janeiro de 2019, eu estava em Bagé, aí você que fala onde você estava. Uns não eram talvez nem convertidos, uns já estavam aqui na igreja, né? Lá 2019, passou lá em Bagé, né? 6 anos atrás, seja em 2013, eu estava lá em Charcadas. Até hoje passou que mais ficou tempo lá, né? Estava lá em Charcadas. Mas estão hoje, né? Em Charcadas. Estava onde? Muitos aqui talvez nem crente, nem batizado não era ainda. Muitos talvez nem nascidos de novo. Volta a 6 anos, né? Daria mais ou menos aqui 2007, mais ou menos, né? Em janeiro, né? 2007 estava lá em São Francisco de Paula. Estava lá em São Francisco de Paula, né? Nem era casado ainda, era só noivo. Nós íamos casar em abril de 2007. Casamos, na verdade, né? Em abril de 2007. Então não era nem casado ainda. Estava lá em São Francisco de Paula. Frio. Você estava onde? Não precisa falar para mim em voz alta. Eu estou te falando, né? Mas você estava onde? Muitos, quem sabe, estavam até no mundão ainda, né? E 6 anos antes, 2001, eu nem crente eu não era em 2001. Nem crente eu não era. Né? Em janeiro de 2001, nem crente eu não era. Eu iria para o inferno se eles voltassem. E você estava onde? Talvez alguns, se voltar de 6 em 6 anos, não, pastor, eu estava bem, estava com Jesus, né? Outros não, pastor, estava no mundão, né? Então, vai fazendo essa retrospectiva para você começar a ver de onde que Jesus, né, tirou e está guiando você, amém? Mas agora vamos pensando igual aqui na carta, né? Que de Colossenses até 2 Timóteo, foram mais ou menos 6 anos. 6 anos depois, quem estava fiel continuou fiel, e infelizmente muitos que estavam fiéis se desviaram. Direto ao ponto, não vai te achando que você ou eu, daqui a 6 anos não podemos também fazer parte dos desviados. Eu não, pastor, porque eu nunca vou negar Jesus. Já começou a negar. Era a força do teu braço? Eu jamais. Entendeu? Então nós não podemos nos vangloriar, amém? Porque você vê muitas vezes, né, daqui a 6 anos, né? Faz uma marcação lá, hoje, 2025, estou aqui, né? Estou na graça de Deus, né? Deixa uma lembrança lá, né? Todo ano o Facebook vai te lembrando, né? Que em 2031, dia 19 de janeiro de 2031, eu certamente não vou estar aqui, né? E você tem que estar, a não ser, né, que Jesus vai guiar você para, né, uma cidade que você vai trabalhar, tal, mas tirando isso, tem que vir Deus, não sair Deus, amém? Mas onde é que você vai estar, irmãos? Se eu tirar uma foto hoje de vocês aqui, né,
Daqui a 6 anos, se eu te procurar aqui na igreja, eu vou te encontrar? Claro, não, você amarrava luz, mas eu sei que tem uns que às vezes falecem, mas tem que esperar, né? 200 anos, né? Uns, muitas vezes, como eu falei, são transferidos, né? Vão trabalhar em outra cidade, outros chegam, né? Ou uns casam e vão embora, mas também tem que casar e vir para cá, né? Não é só sair, né? Não é só exportar a bênção, tem que importar também. Então, a gente para e pensa. Eu comecei a meditar, né, com Deus, fazendo de 6 em 6 anos, graças a Deus, há mais de 20 anos eu estou com o Senhor Jesus, né? E estou com o Senhor Jesus e na obra de Deus, mas nem sempre, se eu voltar mais ainda em 2001, já não estava bem com Jesus, né? Mas eu quero estar com Jesus daqui a 6 anos, e que Deus abençoe, né, também na obra. Deus, como pastor, Deus pode não nos dar mais ou dar menos, mas na obra sempre tem que estar, né? Mas aí tu para e pensa, amém? Quantos irmãos que você vê na igreja que hoje já não estão mais, que com a desculpa da pandemia, que não faz nem 6 anos que teve, né, se esfriaram e pararam de buscar Deus. Todas as nossas igrejas, basicamente, irmãos da graça, eram cheias, essa aqui inclusive, antes da pandemia. E depois, muitos alguns não vieram mais. Da desculpa da pandemia, né? Esfriaram. Eu busco em casa. Um só aparece na Santa Ceia, né? Outros, olha quantos, né? Infelizmente alguns partiram para a glória, né? Mas não é todo mundo, não. Então, daqui a 6 anos, né? Se eu pegar aqui alguns, eu batizei nas águas, tive a alegria de batizar, né? Se você pegar a foto do dia que você fez a grade, se você pegar a foto do teu batismo, onde é que estão essas pessoas? Né? Muitas estão desviadas, não é verdade? Muitas estão desviadas, então a gente tem que orar para elas voltar, né? Mas, tipo assim, voltar para Jesus, né? E que de preferência que volte para a igreja da graça, né? E aqui a gente sabe o que a gente dá para o povo comer, né? Mas tu tem que parar e pensar, amém? Eu falo para os irmãos, né? Às vezes a pessoa na obra vai se esfriando, porque tem 2 tipos de rabugento. Tem aquele que tu dá uma correção e na cara tu vê. Eu sou bom para... Deus me deu essa capacidade. Bom, Deus mostra. Eu falava para a Dani, né? Eu sabia que eu podia falar contigo. Na onda, Deus me mostrou na tua cara. Agora é a hora de tu mandar uma mensagem. Tá? E foi. Né? Tanto foi que ela... Amém, vamos lá. Mas eu não estou brincando, estou falando sério. Deus te dá essa, né? Outro já é escandado. Eu não concordo. Se eu falar, irmão, começa a dar premissa para Jesus de manhã. A pessoa é capaz de passar para o culto da noite, só para contrariar o pastor que falou que é para vir de manhã. Fala, irmão, senta aqui na frente. A pessoa é capaz de ficar de pé lá no estacionamento, só para contrariar. E a pessoa vai aqui, ó. E muitos voltam para o mundo, ok? E que o Espírito de Deus, irmãos, daqui a 6 anos, onde você estiver, te lembre dessa pregação. Por isso que eu falei, marca no Facebook lá. Hoje eu estou na graça de Deus. Tomara que daqui a 6 anos, quando o Facebook te lembrar, você esteja na graça de Deus. Não só na graça de Deus, né, como na igreja da graça. Amém? Amém? Agora, duro é o desviado, que tem que criar um outro Facebook, né? Porque o Facebook lembrou há 1 ano atrás, Vigília dos Jovens. Há 2 anos atrás, Reino das Mulheres. Há 3 anos atrás, estou na graça, estou na praça. E a pessoa não suporta, porque a lembrança do Facebook o quê? É quase como uma acusação. Olha onde é que tu estava. E olha onde é que tu está hoje. Vou excluir, vou criar um novo Facebook. Quantos irmãos aqui do louvor já não estão nem com Jesus mais? E tocavam, se vê nas gravações, amém? Como Demas, amaram o presente muito. Há 6 anos atrás, quem sabe, eu estava aqui tocando. Onde é que estão hoje? Mas que Deus nos ajude, irmãos, e que temos humildade, né? Como o Lucas. Tem outros também, né? Mas o Lucas, 6 anos depois, ó, o Lucas está comigo, amém? Ele estava não só fisicamente, né, como no mesmo propósito. O Tito também, o outro também, eles foram pregar, né? Mas tomara, irmãos, que nós sejamos desse grupo daqui a 6 anos que estejam firmes com Jesus, amém?
Então essa palavra, se eu pregar só que tá bom. É uma palavra assim que Deus me fez ficar lembrando, né? Na minha vida, primeiramente, de 6 em 6, em 6, em 6, em 6. Tá, mas e daqui a 6, daqui a 6, daqui a 6, daqui a 6, daqui a 6? É muito sério, né? Eu quero estar com Jesus, irmão. Eu quero estar na graça, de obra de Deus, né? Eu quero estar com Jesus. Se ele me der mais um ministério, me tirar tudo, não importa. Jesus, eu vou falar, se é um dia que eu morrer, eu quero estar com Jesus, Deus. Tem que ter o temor no coração. Por isso nós temos que ouvir, dar atenção, né? Ser humilde para receber a repreensão na palavra, né? Porque o Demas estava lá, oi pessoal, 6 anos depois, Demas me desamparou, amando um presente século, e foi para Tessalônica. É muito sério, né? Ficou eternizado na Bíblia como o homem que se desviou. Será que depois que Paulo morreu, ele voltou? Sinceramente, tomara que sim. Amém? Tomara que sim, porque Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Deus não fica com alegria vendo ninguém para o inferno. Se ele deu o filho dele para nos salvar do inferno, ele não vai ficar dando risada e ver ninguém para o inferno. Amém? Sinceramente, eu espero que ele tenha se arrependido. Deixa marcado aí que nós já voltamos, tá? Vamos voltar lá para Colossenses? Se eu pregar só isso aqui já estava bom. Quantos jovens, quantos irmãos, quantas pessoas que se batizaram, muitas vezes você não vê. 4 anos que eu estou aqui, 4 anos e um mês, né? Aqui eu posso falar de muitos aqui, moço, pelo nome, né? Eu sei quem cresceu comigo e eu sei quem diminuiu comigo. Ah, Deus é quem me julga. Não, irmão, em Hebreus fala que o pastor tem que velar pela tua alma. Amém? E que é para você ser uma bênção para ele não fazer isso gemendo. Amém? Mas às vezes tem mais problema dentro da igreja que os perturbados lá fora. Às vezes nem o macumbeiro não te incomoda tanto igual o irmão filho estranho da igreja. Mas não é para ser assim. Temos que ser fiéis. Fiel até a morte. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 4. Então depois você faz uma reflexão, hein? E tira uma fotinha lá. Estou na graça de Deus. Aí todo ano o Face lá, né? Fazendo propaganda, né? Todo ano o Facebook vai te lembrando. Amém? E tomara que você possa dizer: continuo na graça de Deus. Continuo com Jesus. Amém? Até me marca lá se eu estiver outra cidade. Olha aqui, pastor Moisés. Estava em Alvorada 6 anos atrás. Aí não sei onde é que eu vou voltar, né? Deus quem sabe. E sejamos com Jesus, né? Aí me marca lá. Moisés, né? Estou aqui. É mais fácil você me marcar do que eu marcar todo mundo. Aí informação. Volta lá então, né? Colossenses 4:14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas, entendeu? 15. Saudai aos irmãos, olha aqui nos outros grupos, ó. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. E a ninfa é uma pessoa, né? Ninfa e a igreja que está em sua casa. Naquele tempo não tinha assim, prédios para a igreja, né? Nem no Brasil, se você vai estudar, não faz muitos anos, não. Eu não lembro agora bem quando foi a época, né? Que foi autorizado o primeiro salão com a placa de igreja protestante. Não lembro agora, mas faz pouco tempo. Né? Isso você. Não lembro agora, mas faz pouco tempo. Né? Se eu não me engano, foi uma assembleia, inclusive, né? Mas faz pouco tempo. Não era permitido, porque a religião oficial era catolicismo. Não podia ter, né? Então naquele tempo, né, irmãos, era como fosse clandestino, não é verdade? Então você não podia ir lá. Então, quem era um pouquinho mais afortunado, né? Aí tinha uma garagem maior lá, tinha um lugar, e você juntava os irmãos ali. Amém? Ali era uma igreja. Depois a obra foi crescendo, pôde ter lugares maiores. Amém? Então, mas enfim, só para vocês entenderem. Mas o que falamos? Quem era uma das igrejas ali da ninfa, né? Era o quê? Era os que são em Laodiceia. Preciso falar para você. Já preguei aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Não preguei? Depois em casa, se você quiser ler Apocalipse 3, do 14 em diante, você vai ver a igreja de Laodiceia, como é que ela estava, mais ou menos 30 anos depois. Né?
Porque mais ou menos aqui de Colossenses até a escrita de Apocalipse, mais ou menos 30 anos. Aqui eu não sei como é que ela estava na época, mas 30 anos depois, você conhece Apocalipse 13:14, né? Tem nome que é morno, né? Vou vomitar, diz que está muito rico, não precisa de mais nada, mas tu é um pobre, um cego, desgraçado. Não? Ai que horror, pastor. É Bíblia, irmão. Não gostou, passa corretivo no que Jesus falou. Mimimi. Né? O rei não fala mimimi, o cara vai dizer amém, né? Mas ele fala, depois ele manda, depois até, né? A igreja, já preguei aqui, amém? Que tristeza, mais uma igreja que depois de 30 anos estava se perdendo. Então você vemos como não é de hoje que as pessoas abandonam a fé. É só você ver, quando ali em Coríntios 15 fala que eram mais ou menos 500 irmãos quando Jesus subiu, depois de 40 dias ressuscitado, né? Lá em Atos 2, quantos que se achavam mais ou menos? 120. Então quer dizer que em 10 dias, 380 pessoas foram embora. Só ficou 120. E aí em Atos 2 eles foram batizados no Espírito. Mas talvez eles tinham trabalho, pastor, talvez eles tinham isso e aquilo outro. Irmão, tu está vendo Jesus subir e falar assim, fica aqui até que derrame o Espírito Santo? Irmão, grande coisa, dá um jeito, mas fica, amém? 10 dias depois, 380 não ficaram. Tomara que depois buscaram essa bênção, né? Mas eles ouviram ali junto com eles, né? Enquanto ele subia, ele se apresentou ali, né? Então quer dizer, é uma coisa muito séria, não é de hoje que as pessoas esfriam. Então não é uma de hoje, sempre vai haver pessoas nos convertidas, e infelizmente sempre vai haver o que pessoas desviadas. Tomara que o número de pessoas convertidas permaneça, aumentando cada vez mais, amém? Mas é aquela coisa, às vezes tu morre de amor de trazer uma pessoa nova para a igreja, né? Amém? Mas se Jesus trouxesse só os que já tiveram aqui um dia, irmão, a igreja estava novamente lotada, não só nossa, mas todas as outras, porque a maioria das igrejas da graça, a maioria das igrejas da graça, antes da pandemia, eram cheias. A maioria era cheia. A maioria, essa aqui é uma delas, né? Onde é que está esse povo? Então quer dizer, a gente fica tanto com com gana, amém? Igual a pessoa que bota, você não pode existir, não sei o quê. Pô, mas é a pessoa, igual, né? Eu sou um carrasco com a Dani, olha, tá amarrado nisso, né? Incomodo ela, piso nela, judio dela, digamos que ela é a minha obreira, tá amarrado, né? Aí ela vai embora, aí eu fico lá, né? Porque você não pode desanimar, porque você não pode existir. Irmão, chega uma hora que não adianta tu abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só de ser crente já é uma bênção. Amém? Aí eu fico pregando, porque a Dani desistiu. Claro, pode ser em alguns casos, e aqui nos aconteceu, filho estranho. Filho estranho, se não muda, Deus tira, né? Pode ser, mas todo mundo filho estranho agora. Todo mundo é perturbado agora. Todo mundo que sai agora é filho do capeta. Todo mundo. Todo mundo. Será mesmo? Às vezes não é. Amém? Ali soltou Hebreus 10, 24, 23, 24, né? Fala que nós temos que não deixar de nos congregar, ok? Mas o que fala antes disso, não? No 23 e no começo 24? Que nós temos que nos animar uns aos outros, ajudar em oração, em bom testemunho, procurar nos dar bem, amém? Procurar fazer um ambiente não carnal, né? Mas um ambiente de união, amém? Procurar fazer um ambiente assim que a pessoa é querida, né? Claro, pecado você tem que não se negocia com pecado, amém? Mas depois é muito fácil ficar dando mensagem sobre não desistir, mensagem sobre não desanimar. Senhor, isso aqui eu não me sujeito a isso, e não curto e não vou fazer nada errado. Tu conhece os bastidores? Então temos que parar, né? E falar, Senhor, que a nossa igreja, falando aqui agora não vou orar, tá? Não seja daqui a 30 anos uma igreja lá onde segue, não é verdade? Morna, que Jesus fala assim, não, né? Tomara que seja muito melhor ou igual a Filadélfia, né? Igreja de Jesus, amém? Falando da nossa, tá? Cada um que cuida da sua, tá? Eu sou pastor aqui, então eu falo da minha igreja, amém?
Mas começa por nós. Olha o que virou Laodiceia depois. E estavam lá, ó, com uma obra bem forte na época de Paulo. 30 anos depois já não era mais. Que coisa, né? Vamos lá? Vamos lá, que tá boa a palavra. Isso. Aí 16 fala assim, ó. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses. Sabe essa carta que nós estamos lendo? Era para mandar para Laodiceia. E sabe a de Laodiceia? Era para trazer para Colossos. Olha só. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Essa carta Deus não deixou na Bíblia, amém? Mas Colossenses Deus deixou, amém? Então nem tudo que foi escrito ficou na Bíblia, né? Deus sabe o porquê, e o que nos for útil está registrado. O que não for útil, Deus não registrou, amém? Então a gente não sabe o que essa carta de Laodiceia falava. Eu não sei, né? Eu sei que Deus não deixou aqui. Talvez tivesse avisos, né? Não sei, eu sei o que Apocalipse 3 fala, né? Que Laodiceia 30 anos depois já não estava bem, amém? É uma das igrejas que tem uma profecia sobre muitos no final dos tempos, né? Não sei, talvez aqui estivesse bem, talvez essa carta, não sei. Eu sei que se fosse útil para nós, estava registrado. Colossenses ficou registrado, mas o que a palavra fala? Você viu que falando um pouco da história, né? Que as cartas, irmãos, elas circulavam, amém? Então, né? Deus inspirava o santo homem de Deus, ele escrevia, ou ele dictava, né? Alguém escrevia, depois pegava aquela carta, né? E fazia o quê? Cópias, né? E mandava o quê? Né? Então, por isso a gente não tem a primeira, a original escrita, a gente não tem, né? Mas nós temos textos antigos que são cópias dos novos, e ali ainda continua sendo a palavra de Deus, né? Mas enfim, o que ele quer falar para nós, né? Que tinha assuntos também, tanto de lá para cá, como de cá para lá. Por isso que eu falei, né? Nós podemos aprender, amém? O bom é nós fazer essa leitura expositiva, como eu estou falando aqui com você, né? Mas às vezes pega uma concordância, pega um tema, algo que Deus falou lá na outra, que aqui não se repetiu, e você vai construindo um entendimento, amém? Então é importante nós ler a Bíblia, pastor. Ninguém que presta, nem homem nem mulher, é uma pessoa que não é de oração e da Bíblia. Até hoje eu não conheci ninguém que preste, nenhum crente que vale a pena ser chamado crente, ou que é um crente verdadeiro, que não é da palavra e da oração. Não conheço. O irmãozinho é uma bênção, ele só é um pouco orgulhoso, então não é uma bênção. Aquela irmãzinha é uma bênção, só tem que andar pisando em ovos com ela. Vai ter que andar, andar pisando em ovos com ela. Nós já fica bem surda, já fica 15 dias sem o culto. Aí o pastor olhou para a irmã, quando você, não sei que umas coisas aqui. Aí a pessoa volta, amém? Aí depois some de novo. Isso aqui não acontece, né? Só acontece lá no Japão, lá o pessoal não é muito feio, né? Oi, pessoal do Japão, né? Como é que fala? Oi, amigo? Konnichiwa, Yujin. Oi, amigo. Né? Então, só teu amigo, tá? Mas enfim, lá no Japão acontece, aqui não acontece nada, né? Então, é isso aí, as pessoas ficam meio surdas. Porque não me entregaram 2 rosas. Mas dizimar em dobro e ofertar para os também, né? Porque não me entregaram 2 pão. Porque não me deram isso. Porque não deram oportunidade. Mano, tu quer oportunidade? Está cheio de vassoura, esfregão e jornal para você evangelizar. Quer oportunidade? Está aí. Deus te chamou, amém? Deus me revelou que está te chamando, tá? Faxina e evangelismo. Não, pastor, eu quero tocar em cima do altar. Sobe aqui e toca. Pronto, toca. Tocando. Amém? Então as pessoas ficam, né? Então nós temos que pegar e construir o aprendizado, para que onde eles erraram, nós não venhamos errar, amém? Para nós termos sabedoria, em nome de Deus. É importante nós lermos a Bíblia, ser pessoa de oração, pedir para Jesus tratar nossas. Eu falava com os irmãos, né? Tem pessoa que é faladeira demais, que atropela os outros, que fala demais, que se explica demais, que isso não é coisa do Espírito Santo, né? Assim como também aquela pessoa que é o quê? Retraída demais. A pessoa tem dificuldade de falar e tal. É um problema, pode dificultar lá na frente. Mas Jesus tanto, né,
põe um freio na boca do linguarudo, amém? Como Jesus também dá uma força para aquele que é mais dele. E Jesus abençoa todo mundo, amém? Ele tira o que é ruim das pessoas, amém? Então é importante isso aqui. E pessoa que, né? Então, isso aqui nós vamos aprendendo, como hoje nós estamos aprendendo. E que aprendizado? Porque, irmãos, anote essa pregação. Você vai ter um estudo, claro, não aprofundado, né? Mas você vai ter um estudo sobre a carta de Colossenses, como já teve de Filipenses, que eu já peguei aqui, como já teve de José, de Abraão, como já teve você vai ter um estudo, vai te enriquecendo, amém? E vai te dando gosto de você conhecer a palavra de Deus, amém? Se eu passar por um lugar e as pessoas não falar, e se pastor prega de Jesus de uma forma que eu não entendo, eu falhei no meu ministério. Eu tenho que passar por um lugar para dizer, a forma que esse pastor prega aí, poxa, como eu aprendo mais de Jesus. Se eu pregar uma coisa, que eu falo assim, pô, que bênção, eu falhei no meu ministério. Por quê? Porque não tem ali valor, não é futebol, Páscoa, feira, não é por então, você tem que falar de Jesus. E a forma que você e eu crescemos em Jesus, o quê? É através da palavra de Deus, amém? Vamos lá que está boa a palavra. 17 fala assim, ó. E dizei a Arquipo. Arquipo, provavelmente, eram da família do Filemão. Lembra da carta de Filemão? Vocês leram? Tem marcado? Não marcaram nada, só 4 marcou no dia. É tudo depois do, né? Eu já falei para você, estava na formação da grade, né? Ontem, a minha formação da grade, ontem, na semana passada, nos deram a carta de Filemão para nós estudar, e ontem na formação da grade a gente fez o estudo sobre Filemão. Falei assim, ó, como Jesus é bom, né? Mesmo que eu desse para o povo e não tivesse ido, eu falei primeiro. Como Deus é bom, eu fico feliz demais. Então, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Quem é que tinha que cumprir? Arquipo. Quem que deu o ministério? Jesus. Então Jesus te dá, mas Ele não faz por você, Ele faz com você, não faz por você, amém? Ele não ora por você, não lê a Bíblia por você, não bota o uniforme por você, não toca por você, não estuda por você, não faz nada por você, não faz nada. É você que faz nele, é você que faz com ele. Arquipo, eu não sei aqui se ele estava meio se desviando, no chamado, diz lá para o Arquipo, viu Arquipo? Atenta para o ministério que recebestes do Senhor. Tu entendeu? O ministério é serviço, né? Tu entendeu o que tu recebeu de Jesus esse ministério? Então agora cumpre, amém? Então cumpre, quer dizer, agora o que? Executa. Por isso eu falei, tem que saber qual é a missão. Se eu passar num lugar e as pessoas não entenderem Jesus mais do que antes, eu falhei. Porque eu tenho que pregar a palavra, falar de Jesus. Outros assuntos eu posso dar um pitaco, mas não interessa, tem que falar Jesus. Ah, pastor, mas eu sou um dentista, eu sou o melhor dentista, eu vou ter a minha formação da odontologia, tem que ter, né? Mas eu vou ser uma pessoa de Deus, as minhas mãos estão consagradas. Lembra da pregação da semana passada? Estão consagradas, eu vou botar a mão ali, eu vou abençoar aquela pessoa em nome de Jesus, amém? Ah, eu trabalho com, sei lá, não sei, cada um sabe o que faz ali, né? Tanto é o chamado natural como é o da obra, né? Enfim. Eu vou fazer o que com esse? Ah, mas vão me chamar de certinho. Melhor do que me chamar de erradinho. Ah, mas vão dizer que eu quero me aparecer. Eu quero me aparecer. Jesus falou que eu sou a luz do mundo. Jesus falou que Ele não esconde uma lâmpada embaixo da cama e na vasilha. Jesus falou que Ele me coloca no velador. Jesus disse que não se esconde uma cidade edificada sobre o morro. Jesus falou que eu brilho nesse mundo como uma geração perversa e corrompida como um astro. Eu quero me aparecer. Jesus falou que os homens veriam as boas obras em mim e glorificariam o meu Pai que está no... Não sei tu, eu quero me aparecer. Mas não é eu, é quem está em mim, amém? Então você vai fazer um trabalho também, né? Tem um trabalho de natural, né? Escola, enfim, né? Tem também um trabalho, né, do Senhor, amém? Né? Vou evangelizar, né? Vou fazer a coreografia, um teatro,
o louvor, o ensinar, o ministério infantil, tem vários ministérios aqui na igreja, né? Pregar, né? Ficar numa porta ali em espírito, tem várias coisas que Jesus pode chamar. Então, atento para o ministério para cumprir, amém? Então era para Arquipo cumprir. E aí, para terminar, falar assim: vocês vão lá assim, daqui a pouco eu vou dizer, já pego umas 2 horas. Mas também hoje é a última vez que eu estou pregando com vocês, né? Então, 18 fala assim: saudação de minha mão. Era Paulo que estava escrevendo assim, né? Saudação da minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém? Eu tenho muita coisa aqui também no finalzinho, né? Porque ele fala, lembrai-vos das minhas. Então, se você vai para Atos, vamos, quantas vezes tem pessoas que acham que toda a prisão que Paulo ia, eles não dava terremotos. Não, né? Inclusive eu falei para você de 2 Timóteo. Paulo estava preso. Logo depois da história você aprende que ele se ia decapitado. Deus não mandou terremoto, ele morreu. Ele literalmente perdeu a cabeça por causa do Evangelho. Bem? Entrou no time do João Batista. Né? E aí? Então era para lembrar das prisões, amém? Mas se você vai vermos, a maioria das cartas ele escreveu na prisão. Qual é a carta que mais fala sobre alegria? Já preguei aqui nós, no Novo Testamento, é Filipenses. Onde é que Paulo estava? Na prisão. Já tinha ficado na prisão a primeira vez, da onde Deus mandou o terremoto, e depois estava em outra prisão de novo. Virou pai, né? Ele devia ser compadre do carcereiro, na verdade. Mas esse não merecia estar lá. Uns então livre e tinha que estar lá, né? Não, mas Paulo não merecia. O único crime de Paulo era pregar o Evangelho. Né? Então, lembre das minhas prisões. Nunca Paulo murmurou, nunca Paulo reclamou, nunca Paulo se desviou, nunca Paulo falou, achou que fez muito para Deus, nunca Paulo jogou na cara de Deus. Foi fiel até a morte. Terminando, pedi para você deixar marcado o 2 Timóteo. Você escutou o homem de Deus? 2 Timóteo capítulo 4. Estava marcado, né? Nós lemos o versículo 9 e 10, amém? Nós lemos o versículo 10 e 11, amém? Agora você vai ler um bem conhecido, versículo 6, 2 Timóteo 4, 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E realmente, daqui ele partiu para a glória. E ele deixou antes disso antes de falar do Arquipo, dos outros, né? Do Deus, ele deixou uma palavra que nós deixamos para muito crente hoje em dia quando falece, né? Que eu não vou pregar, eu só vou ler. Combati o bom combate. Qual é o bom combate, pastor? O bom combate da fé, de levar pessoas a Jesus. Amém? Combati o bom combate. A gente deve dar muito para crente isso aqui, né? Desenvolveu o obreiro nosso lá de Santo Anjo, né? Botaram esse versículo para ele. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Tipo assim, ó, gente, tudo que eu tinha para fazer aqui nessa vida, eu já não preciso fazer, porque já cheguei até o final. Né? Já passei a linha de chegada. Ei, pastor, quero eu dizer isso. Tem muita gente que morre, não pode falar assim, acabou a carreira. Mas a gente, né, elogia o morto porque não ficar com isso. Acabou a carreira e guardei a fé. Ele protegeu a fé, não, ele falou da fé, disse a fé, tanto não se desviou até o final da vida dele. Lembra que eu já preguei aqui lá em Gálatas 8, né, que Paulo dizia, né, que um dia ele pregasse outra palavra, que ele fosse anátema. Nós falamos, né, eu tenho que ser tão crente, que se um dia eu pregar outra coisa, é porque eu me desviei, porque Jesus não muda. Eu guardei a fé. Isso aqui ele fala no 8, isso não é muito lindo, tá? Eu não estou explicando muito, mas ele fala assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha que coisa linda, né? Não é a salvação, porque a salvação ele já tinha, né? Aqui ele fala de galardão. Amém? Está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que coisa linda, né? E não somente a mim. Opa, então não está falando de mim também? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E depois disso ele começa a ficar triste de quantos se desviaram. E o Demas foi um. Tomara que ele tenha voltado.
Amém? Tomara. Mas eu sei da minha vida. Eu sei, você tem que saber da tua, né? E que nós possamos amar também a vinda de Jesus. Amém? Aí você não vai se desviar, você vai se santificar. Cada ano que passa tem que dar mais fruto, não menos. O galho que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Né? Então, daqui a 6 anos eu tenho que estar mais frutífero do que hoje. E você também. Né? Falando aqui de 6 anos, né? Mas, enfim. E aqui, glória a Deus que se despediu. Né? Depois vocês podem ler, se quiserem todo o capítulo 4 também, né? Que Paulo tinha preocupação que Timóteo pregasse o evangelho. Assim, Timóteo, eu estou indo embora. Tu vai ter que pregar a tempo, fora de tempo, continua a obra. Né? Continua logo, porque eu estou indo embora. E alguém vai ter que continuar. E que bonito, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Você não pode falar isso no velório um desviado. A não ser que antes de morrer que se considera com Deus, né? Mas tu não tem como saber. Né? Mas de um crente tu pode dizer, amém? Né? Às vezes atrás ele não sabe mencionar os filhos. Não é verdade? Morreu, não é para ter morrido. Ah, Deus levou. Deus não levou nada. Quem levou foi a doença. Né? Deus levou a alma para o céu. Quem tirou o corpo, a saúde foi a doença. Mas ficou um legado, não ficou? Né? Muitos nem sabem quem foi ele, né? Chegaram depois no livro da graça. Mas nós estamos há um tempo aí considerável, já sabemos, né? As causas do chão, ficava vermelho, né? As palavras simples, às vezes até com erro de português, gente. Às vezes até assim uma coisa assim, não é bem assim, se você vai, sabe? Mas tipo assim, o amor, né? O jeito carinhoso dele, até hoje. Deixa, não vou falar mais nada, senão eu vou me complicar na gravação. Né? Mas vamos pegar aqui, justo, né? Não somente nem tudo reclamar. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.